Estoicismo e perdão. 7 lições para se libertar do passado e encontrar paz interior. Você já percebeu quanto da sua energia ainda está presa a uma ferida que não cicatrizou, a um gesto que você nunca mereceu, a uma culpa que insiste em te acompanhar? Quantas vezes você já pensou, eu perdoo, mas não esqueço? E mesmo assim continuou sangrando por dentro, revivendo a dor em silêncio, toda vez que algo ou alguém toca naquela mesma lembrança. O que ninguém te contou é que o perdão, quando é forçado, se torna apenas mais uma prisão. Mas quando ele nasce da consciência e não da obrigação, ele se transforma em libertação. O estoicismo, embora raramente falado nesse contexto, pode ser uma das ferramentas mais poderosas para liberar o perdão. Não o perdão superficial que diz, tá tudo bem, enquanto o peito ainda arde, mas o perdão que nasce da clareza de que o que passou, passou. E que a única forma de retomar as rédeas da sua paz é deixar de alimentar o que já deveria ter morrido. Os estoicos nos ensinam que só temos controle sobre uma coisa: nossas escolhas internas. E isso inclui a escolha de continuar alimentando rancores ou finalmente soltá-los. A escolha de continuar culpando o outro ou se libertar da necessidade de controle. A escolha de continuar se punindo ou finalmente se acolher. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se tornar igual ao ofensor. E essa talvez seja uma das maiores lições sobre perdão. Porque enquanto você espera que o outro se arrependa, mude, reconheça, você continua acorrentado à atitude dele. Mas quando você entende que o poder está em soltar, em não carregar, em deixar ir, aí sim, você começa a se curar. Neste vídeo, vamos explorar 7 lições estoicas que podem transformar completamente a forma como você encara o perdão. Seja ele direcionado a alguém que te feriu, ou a você mesmo, por algo que não soube fazer melhor na época. Prepare-se para ressignificar suas dores. E finalmente entender que perdoar não é esquecer, é parar de sangrar. Não é absolver o outro, é libertar a si mesmo. E essa escolha está, sim, no seu controle. Parte 1. Você só sofre pelo que ainda alimenta. A maioria das feridas emocionais não continua doendo por causa do que nos fizeram, mas sim por causa do que continuamos revivendo. A memória vira filme, o filme vira dor, e a dor vira identidade. Mas os estoicos nos ensinam algo simples e poderoso. Nada tem o poder de te ferir a não ser que você alimente esse poder com seus próprios pensamentos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa frase, embora desconfortável à primeira vista, carrega um convite profundo à liberdade. Ela nos chama a perceber que há uma diferença entre o que aconteceu e o que você continua contando para si mesmo sobre o que aconteceu. Quando alguém nos machuca, a dor inicial é real. E o estoicismo não nega isso. Mas o sofrimento prolongado nasce da insistência em manter a ferida aberta. Você revê a cena. Você repete os diálogos. Você imagina outras respostas. Você sonha com justiça, revanche ou arrependimento. E nesse ciclo, o que era uma dor passa a ser uma prisão. O estoicismo nos lembra que você tem uma escolha: alimentar ou deixar morrer. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você deixa de nutrir, enfraquece. E isso se aplica ao rancor, ao ressentimento, à mágoa. Quanto mais você fala sobre a traição, mais presente ela se torna. Quanto mais você revisita o abandono, mais ele molda sua autoestima. Quanto mais você revive o erro, mais você se distancia da paz. Não se trata de apagar o que aconteceu. Não é negação, é libertação. É olhar para o passado com lucidez e dizer: sim, doeu. Sim, foi injusto. Mas eu escolho não carregar isso mais um dia sequer. Essa escolha, embora difícil, é a chave da verdadeira força. Perdoar, à luz do estoicismo, é parar de oferecer alimento àquilo que já te feriu. É retirar o oxigênio da chama que queima dentro de você, para que ela finalmente se apague. Você quer parar de sofrer? Então pare de alimentar o que te causa dor.
Comece agora mesmo a observar quais pensamentos você tem repetido como um mantra invisível. Quais memórias você transforma em martírio. Quais frases você revive no silêncio da noite. Liberar perdão é esvaziar o prato do sofrimento. É dizer: eu não vou mais me alimentar dessa dor. E isso, só você pode fazer por si. Parte 2. Ninguém age melhor do que o nível de consciência que tem. É fácil guardar rancor quando olhamos para as atitudes dos outros, como se fossem plenamente conscientes, intencionais e frias. Mas o estoicismo nos convida a enxergar com mais profundidade. Ninguém age além do nível de clareza, maturidade e consciência que possui no momento em que age. Ou seja, a pessoa que te feriu pode até ter tido escolha, mas provavelmente não tinha sabedoria. Marco Aurélio escreveu: quando alguém te prejudica, pensa assim: ele está agindo de acordo com sua natureza e seu entendimento. Cabe a mim agir conforme a minha. Essa frase é libertadora porque nos tira do papel de vítimas eternas e nos coloca na posição de quem observa com discernimento. Você deixa de reagir automaticamente e começa a enxergar. Essa pessoa não fez isso porque me odeia, mas porque não sabe fazer diferente. Isso não é desculpa, é compreensão, não é aceitar o mal. É não deixar que ele defina quem você será a partir daqui. Muitos erros que nos ferem são frutos de ignorância, de ego ferido, de traumas não resolvidos, de padrões herdados. Alguém que não sabe amar direito, machuca sem querer. Alguém que nunca foi ouvido, grita para ser notado. Alguém que vive no automático, reage sem pensar. Quando você entende isso, o peso que você carrega começa a diminuir, porque o foco muda. Não se trata mais de esperar que o outro reconheça o que fez, e sim, de você reconhecer que não precisa mais se contaminar com a dor que o outro carrega. O estoicismo não pede que você aceite abusos, mas ensina que você pode recusar a herança emocional que tentaram te entregar. Pode devolver aquilo que não te pertence. E mais, pode decidir agir com sabedoria mesmo quando o outro age com ignorância. Quantas vezes você mesmo já errou com alguém por estar confuso, machucado ou sem clareza? Se você hoje é capaz de olhar para o passado e dizer: eu faria diferente, é porque evoluiu. Então, por que não permitir que o outro também esteja num estágio menos desenvolvido da consciência? O perdão não é conivência, é coragem. É enxergar o outro com compaixão e a si mesmo com responsabilidade. Você não tem obrigação de manter vínculos com quem te feriu, mas você tem a chance de não carregar mais essa dor como identidade. Quando você compreende que o outro não sabia fazer melhor, mesmo que não mereça seu abraço, talvez mereça sua libertação. Porque no fim, quem mais se liberta quando você perdoa é você. Parte 3. Reter rancor é se acorrentar ao ofensor. Imagine que cada vez que você revive a dor que alguém te causou, um elo invisível se forma entre vocês. Esse elo não é físico, é psicológico, emocional, silencioso, mas tão real quanto grilhões de ferro. O estoicismo nos ensina que tudo o que você mantém vivo na mente, mantém vivo na alma. E quando você escolhe manter vivo o rancor, o ressentimento, a mágoa, você está na prática se acorrentando àquele que te feriu. Você segue seu dia, mas aquela pessoa ainda habita seus pensamentos. Você tenta recomeçar, mas carrega junto o peso do que não foi resolvido. Epicteto nos alerta: a liberdade começa quando deixamos de reagir às ações dos outros como se fossem nossas próprias. Ou seja, enquanto sua paz depender do pedido de desculpas que nunca veio, do reconhecimento que não aconteceu, ou da mudança que não chegou, você estará vivendo em função do outro. E o mais cruel dessa prisão é que muitas vezes o ofensor já seguiu em frente, já esqueceu o que fez. Ou talvez nem tenha percebido a gravidade do que causou. Mas você continua preso ao que ele te causou. Reter rancor é se punir pelo erro dos outros. É reviver uma dor que já aconteceu, como se ela estivesse acontecendo todos os dias. É sangrar por algo que já deveria estar cicatrizado. O estoicismo não prega indiferença. Ele propõe autonomia emocional. Ele diz:
Assuma o que está sob seu controle e libere o que não está. Você não pode mudar o passado. Não pode obrigar o outro a reconhecer. Mas pode decidir não se prender ao que não depende mais de você. Perdoar então não é dizer tudo bem, é dizer, eu não quero mais carregar isso. É soltar a corrente. É devolver ao outro o peso que ele criou. É olhar para si e dizer, minha liberdade vale mais do que essa mágoa. Quantas decisões da sua vida foram influenciadas por feridas antigas? Quantos relacionamentos você sabota porque ainda está preso a histórias que deveriam ter terminado? Quantas oportunidades você perde por medo de sofrer de novo? Você pode passar anos esperando uma reparação. Ou pode escolher se reparar. Com firmeza. Com lucidez. Com dignidade. E o estoicismo te mostra esse caminho. Pare de alimentar quem te feriu. Pare de se punir por erros que não foram seus. Solte as correntes e siga leve. O verdadeiro perdão não é sobre o outro. É sobre você deixar de ser refém de um capítulo antigo e finalmente começar a escrever um novo. Parte 4. O passado não está sob o seu controle. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a insistência em tentar mudar o que já aconteceu. A mente volta, revisa, reescreve. E se eu tivesse dito aquilo? E se eu não tivesse confiado? E se eu tivesse percebido antes? Essas perguntas se transformam em correntes invisíveis que te prendem ao que já não existe. O estoicismo é radicalmente claro sobre isso. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E o passado, por mais que doa, pertence à categoria das coisas que já não podem mais ser moldadas. Mas há algo que está, sim, sob seu controle. A forma como você interpreta o passado hoje. A forma como escolhe reagir àquilo que te aconteceu. A forma como decide seguir com essa experiência dentro de você, como fardo ou como lição. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso inclui os pensamentos que você tem sobre o que viveu. Não é o passado que machuca, é o apego que você ainda tem ao que gostaria que tivesse sido diferente. É claro que há dores que parecem imperdoáveis. É claro que há atitudes que deixaram marcas profundas. Mas se você continuar tentando consertar aquilo que já se quebrou lá atrás, vai se quebrar também no processo. O estoicismo te convida a uma inversão de foco. Pare de lutar contra o que não pode ser modificado. E comece a fortalecer sua presença diante do que ainda pode ser transformado. Você. Você não é mais aquela versão que sofreu. Você não precisa mais se submeter aos mesmos padrões, às mesmas dores, às mesmas respostas. Mas para isso, precisa aceitar que o que aconteceu, já aconteceu. E que continuar voltando mentalmente para lá é como tentar abraçar fumaça. Quando você entende que o passado está fora do seu alcance, algo muda. Você para de negociar com o impossível e começa a investir sua energia no que realmente pode te curar. O agora. O estoicismo não ensina a esquecer, ensina a não desperdiçar. Não desperdiçar tempo, energia, nem paz tentando mudar a direção do rio depois que ele já passou. Perdoar é isso. É reconhecer que não há como voltar e fazer diferente, mas que há sim como seguir em frente de forma diferente. Não é sobre apagar a história. É sobre deixar de viver como se ela ainda estivesse acontecendo. O passado está fora do seu controle, mas sua liberdade diante dele, essa sim, é escolha sua. Parte 5. A verdadeira força é escolher a paz, não a revanche. Vivemos em uma cultura que, muitas vezes, glorifica a vingança como forma de justiça pessoal. Frases como, quem bate esquece, quem apanha não, ou um dia a vida cobra, são repetidas como mantras por aqueles que carregam feridas abertas e esperam que o tempo se encarregue de devolver a dor. Mas o estoicismo nos convida a olhar para esse desejo de revanche com olhos mais lúcidos e mais livres. Epicteto nos lembra: o que te prejudica não é o insulto em si, mas o fato de você acreditar que foi insultado. Essa frase pode parecer dura, mas ela carrega uma verdade essencial. A sua reação à ofensa é mais poderosa do que a ofensa em si. Buscar vingança parece natural, mas na prática,
É como beber veneno esperando que o outro morra. É como se manter amarrado a quem te feriu, na esperança de que um dia ele sinta a dor que você sentiu. Mas enquanto esse dia não chega, e muitas vezes ele nunca chega, é você quem continua preso àquilo que mais queria esquecer. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em não se deixar dominar pelas emoções mais destrutivas, que há mais coragem em perdoar e seguir do que em punir e prolongar. Que ser forte não é endurecer, é escolher não se contaminar com o que é pequeno. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de se vingar é não se assemelhar àquele que te fez mal. E essa talvez seja uma das frases mais poderosas que você pode guardar quando sentir raiva, injustiça ou desejo de revanche. Porque no fundo, o que você mais quer é paz. Não é o sofrimento do outro que vai te curar. É a sua decisão de não carregar mais o que ele te causou. A vingança pode até dar um alívio imediato, mas é a paz que sustenta sua liberdade emocional a longo prazo. Reagir com raiva é fácil. Controlar essa raiva exige força. Responder com agressividade é automático. Responder com silêncio consciente exige autocontrole. O estoicismo não prega passividade. Ele propõe ação com sabedoria. Ação que te liberta, não que te aprisiona ainda mais no ciclo da dor. Perdoar não é dizer que está tudo bem. É escolher que aquilo não vai mais te dominar. É não permitir que a atitude do outro defina quem você vai se tornar. Você pode ser forte na dor, mas é mais forte ainda quando escolhe a paz, mesmo tendo todas as razões para escolher a guerra. Não é sobre o outro, é sobre você, sobre quem você quer ser, sobre o tipo de alma que você deseja construir. E essa força é sua. Você não precisa provar nada, apenas se libertar. Parte 6. Perdoar não é esquecer, é deixar de sangrar. Há uma ideia muito comum, e profundamente equivocada, de que perdoar é esquecer. Como se a ausência de lembrança fosse o único sinal de cura. Como se perdoar significasse apagar da memória o que nos feriu. Como se aquilo nunca tivesse acontecido. Mas o estoicismo nos mostra que o perdão verdadeiro não é amnésia. É liberdade. É você lembrar sem sangrar. É você olhar para trás e perceber que aquilo já não te domina, já não te define, já não te prende. Sêneca dizia: não é a dor que deve nos moldar, mas aquilo que escolhemos fazer com ela. Essa frase nos convida a sair da lógica da passividade e assumir um papel ativo diante da própria história. Você não é obrigado a esquecer, mas você pode, e deve, escolher o que fazer com aquilo que viveu. Quando você entende que o perdão não exige apagar a dor, mas sim deixar de revivê-la como se ainda estivesse acontecendo, algo dentro de você muda. O perdão não é negação, é transmutação. Você pode olhar para a ferida e dizer: isso aconteceu, me machucou. Mas agora, eu não preciso mais carregar essa dor como identidade. E esse ato por si só já é profundamente curador. O estoicismo nos ensina que o sofrimento prolongado é resultado da repetição mental daquilo que não aceitamos. Você revive a injustiça. Você repete o trauma. Você reencena as palavras ditas. E no fundo você sangra não pelo que te fizeram, mas pela forma como você continua preso àquilo. Perdoar é interromper esse ciclo. É dizer: eu mereço seguir. Eu mereço viver com leveza. Eu não sou a dor que me causaram. E essa escolha de não sangrar mais está em suas mãos. Esquecer pode ser impossível, mas parar de sofrer não. A memória existe para nos proteger, não para nos aprisionar. E o estoicismo nos oferece ferramentas para transformar memórias dolorosas em aprendizados serenos. Em vez de se perguntar: como eu poderia esquecer isso? Experimente perguntar: como posso deixar de me ferir com isso? A resposta não está em mudar o passado. Está em mudar o lugar que ele ocupa dentro de você. Você pode lembrar e ainda assim sorrir. Pode lembrar e seguir amando a vida. Pode lembrar e não sangrar. E talvez esse seja o perdão mais verdadeiro de todos. Parte 7.
Perdoar a si mesmo é um ato de coragem estoica. Talvez o perdão mais difícil não seja aquele que você precisa conceder a quem te feriu. Talvez o mais desafiador seja o que você se nega a dar a si mesmo. A culpa que insiste em te acompanhar mesmo depois de anos. A voz interna que te lembra todos os dias do que você devia ter feito diferente. A rigidez com que você se trata, como se ainda precisasse pagar por algo. Mas o estoicismo nos lembra: você não é a mesma pessoa de ontem. E não há justiça alguma em manter viva uma sentença que você já cumpriu em silêncio 1000 vezes. Sêneca dizia: a maior parte do sofrimento vem não dos eventos, mas do nosso julgamento sobre eles. E isso vale especialmente quando o julgamento é contra nós mesmos. Quantas vezes você se culpa por ter confiado demais, por ter agido por impulso, por não ter percebido os sinais, por ter deixado passar oportunidades? Quantas vezes você revive aquele momento como se pudesse voltar e fazer diferente? Mas a verdade é, você não podia. Naquele momento, você não sabia o que sabe hoje. Naquele estado emocional, você fez o melhor que podia, ainda que tenha doído. O estoicismo nos chama à responsabilidade, sim, mas não à autopunição. Ele ensina que devemos aprender com os erros, não eternizá-los. Que devemos assumir as consequências, não construir prisões internas. Perdoar a si mesmo é um ato de profunda honestidade. É reconhecer que você falhou e, ainda assim, merece seguir em paz. É se olhar com o mesmo grau de compaixão que você daria a alguém que ama. É parar de se agredir emocionalmente por algo que já não pode ser desfeito, mas que pode ser transformado em sabedoria. Perdoar a si mesmo é dizer: eu aceito minha humanidade, eu aceito meu passado e escolho me libertar da culpa para poder evoluir com leveza. O perdão estoico não é sentimental, é racional. É uma escolha estratégica pela sua paz, pela sua saúde, pela sua liberdade interior. Você não precisa mais se manter no mesmo lugar da dor só para provar que aprendeu. O que prova que você aprendeu é o que você faz com isso agora. A dor é real. O que te feriu existiu. Mas você não precisa viver como se isso ainda estivesse acontecendo. Perdoar não é justificar, não é minimizar, não é esquecer. É soltar, é deixar ir, é deixar de sangrar por dentro, mesmo que a cicatriz permaneça. É dizer: eu escolho a liberdade, porque o perdão, quando é verdadeiro, não acontece para absolver o outro. Ele acontece para te libertar do passado que insiste em te acompanhar. E talvez, o que ainda te prende não seja a dor em si, mas a sua resistência em soltá-la. Talvez tudo comece a mudar no dia em que você finalmente parar de lutar contra o que já foi e começar a construir, em silêncio, tudo o que ainda pode ser. Se essa mensagem ressoou com algo dentro de você, compartilhe com quem também precisa se libertar. E lembre-se, a paz que você busca começa por aquilo que você escolhe soltar.